Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é o dia do livro do profeta Oséias. Esse livro se dá na época dos reis, que nós já estudamos, né? E naquela época dos reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias do lado de Judá e do rei Jeroboão II do lado de Israel. Vocês sabem que na época dos reis, no filho do rei Salomão, rei Roboão, ocorreu a divisão das tribos. Eram 12 tribos, e aí houve uma divisão. Ficaram 2 abaixo e 10 acima. As 2 de baixo se chamaram tribo de Judá, e as outras 10, tribo de Israel. Então, o país ali do povo de Deus era dividido nessas 2 pequenas nações, né? Judá e Israel. Judá, que é a parte do sul, ficou mais fiel a Deus durante mais tempo, e a parte do norte já logo se desviou dos propósitos de Deus, logo desde o começo ali da divisão. Para você ter uma ideia, de todos os reis de Israel que nós estudamos, só o rei Jeú foi um rei bom, um rei que fez algo ali de acordo com a vontade de Deus. Os outros todos degringolaram, né? Foram para outro lado. Agora, a tribo de Judá, durante mais tempo, tentou agradar a Deus, tentou ser uma nação orientada por Deus. Teve alguns reis ruins, mas eram reis que estavam buscando mais ali a face de Deus. E nessa época que nós vamos estudar agora do profeta Oséias, estava na época desses reis, né? Jotão, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Tirando o rei Acás, os outros foram reis que tentaram fazer coisas boas, né? Então Judá ainda estava voltada para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro é voltado para a nação de Israel, a parte do norte, que não estava ali de acordo com Deus, né? Que estava ali sob o jugo de Jeroboão e depois os seus descendentes, e estavam totalmente desviados de Deus. E ele queria fazer com que essa nação se voltasse para ele, para que não houvessem as consequências do seu mau comportamento. E aí Deus começa a falar através de Oséias para esse povo, para que eles se convertessem, porque senão o final ia ser um cativeiro. Então eu quero ler aqui com vocês alguns pedaços para que você possa entender melhor. Primeiro lugar, né, antes de nós começarmos a ler, só para você entender, Deus pede a Oséias uma coisa estranha, né? A princípio você lê e fala, nossa, que coisa esquisita, né? Deus pedir, mas é que teve um motivo. Deus pediu para Oséias se casar com uma prostituta e ter filhos com ela, porque essa prostituta simbolizaria a nação de Israel que se prostituiu diante de Deus, ou seja, largou Deus, tinha outros amantes, entre aspas, ou outras vontades, ou outros caminhos que não aquele que Deus, né, que tinha salvado eles, tirado do Egito, colocado na terra prometida, né, estando sempre ali com eles. Eles se desviam totalmente, saem ali da presença de Deus como uma mulher adúltera, né, que violou a aliança. Então, esse fato que acontece aqui na história de Oséias é um símbolo de como a nação de Israel era vista por Deus como uma mulher adúltera. Então eu vou ler para vocês aqui alguns trechinhos. Primeiro eu queria ler Oséias 2, de 5 a 7. Diz assim, ó, falando de Israel, simbolizando ali essa mulher com quem ele havia se unido, né? Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Deus está falando assim, que Israel era visto como uma mulher que se prostituiu, que se desviou e que foi atrás dos seus amantes, ou seja, foi atrás dos seus interesses mundanos, os seus interesses corruptos, e se desviaram totalmente de Deus e não queriam nem ouvir mais falar de Deus. Só que com esse caminho que eles tomaram, eles iriam sofrer várias destruições, porque eles não estavam mais ali na proteção de Deus. E a consequência dos seus atos ruins, aquilo que a gente planta,
a gente colhe. Sabemos que existe essa lei na natureza, né? Da semeadura e da colheita. No mundo espiritual é a mesma coisa. E eles começaram a colher os frutos desses caminhos errados, se perderam totalmente e até chegou um ponto em que eles falaram assim: é melhor a gente voltar para Deus, porque com Deus a gente tinha outro tipo de vida, a gente tinha paz, a gente tinha alguém que nos protegia. Então eles caem em si, né? Isso acontece para que eles caiam em si e vejam que Deus realmente era melhor para eles. Depois eu quero ler com vocês, ainda no capítulo 2, o versículo 10. Deixa eu pegar aqui. Ele falando o que iria acontecer com a nação de Israel, corrupta como essa mulher, né? Adúltera como essa mulher. Versículo 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão. Depois do 14 ao 17. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará mais meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Depois o 19, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Bom, o que Deus está falando aqui, né? Através dessa palavra. Que Deus ia permitir com que ela fosse levada para o deserto. E nós já falamos aqui outras vezes o que simboliza o deserto. O deserto simboliza um lugar que não é fácil de viver. Um lugar onde falta água, onde falta comida, onde falta muita coisa, onde não é agradável, é difícil você sobreviver no deserto. Você sobrevive ali com o mínimo. Era isso que ia acontecer com esse povo. Ele ia ser levado para um deserto, onde eles não iam ter as coisas em abundância, onde eles iriam padecer necessidades, onde eles iriam se sentir sozinhos e solitários. Porque neste momento, com o sofrimento, eles se voltariam a Deus, procurariam a Deus novamente, e ele poderia, segundo fala aqui na sua misericórdia, desposar esse povo novamente para si. E até ele fala aqui uma expressão, né, que elas iriam chamar, o povo, né, de Deus iria chamar Deus agora de meu marido, ou seja, aquele que me guarda, aquele que cuida de mim, aquele que traz o suprimento para mim, e não mais meu Baal. Por que ele fala aqui Baal, que eles seguiriam os Baalins, né? Isso era nome de deuses que eles seguiam e que esqueceram completamente da aliança com Deus e seguiam os ensinamentos dessa falsa religião, desses ensinamentos de Baal, que, na verdade, para você ter uma ideia de como era corrupto o sistema, eles tinham até prostitutas cultuais, né? Então tinha ali uma sessão de prostituição dizendo que era uma adoração ali a Deus. Eles matavam crianças, eles faziam coisas assim horríveis, né? Que eram contra completamente o amor de Deus, o que Deus tinha ensinado para eles. Então, por isso que ele fala aqui que eles não iam mais seguir os Baalins ou Baal, mas que eles iriam seguir a Deus e chamá-lo de meu marido. Isso aqui é uma profecia para depois, quando eles se arrependem, ok? Então, ele está falando aqui contra a infidelidade de Israel. E aí você fala assim para mim, nossa, mas o que eles faziam de tão errado assim, né? Para Deus ficar tão bravo com eles, né? Só porque eles mudaram de religião? Só porque eles mudaram de crença? Não, porque essa mudança de crença trouxe um comportamento totalmente errado, totalmente maligno, destrutivo para Israel. Então vamos ler um pouco aqui das coisas que eles faziam, o que Deus coloca aqui, que está em Oséias 4, 1 e 2, diz assim, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, assim, isso aqui é um pouco do que eles estavam cometendo na terra de Israel, totalmente contrário ao que Deus tinha ensinado para eles. Aqui fala que eles não tinham amor,
Eram pessoas que estavam fazendo tudo ali por interesse, magoavam o seu próximo, usavam de violência com o seu próximo. Fala que eles não tinham verdade nos seus comportamentos, ou seja, eram mentirosos, falsos, dissimulados, eram corruptos. Aqui diz que eles matavam, que eles adulteravam entre eles, que eles roubavam, que eles eram corruptos e infiéis, que tinha homicídios atrás de homicídios. Então, olha como aquela nação, imagina aquela nação que viu o mar abrir, que Deus tirou ali com mão carinhosa do Egito, da escravidão, e levou ali pelo deserto, né? Atravessou o mar, caiu pão do céu. Deus tirou água da rocha, levou eles através do deserto todo aquele tempo, colocou eles na terra prometida. Eles venceram todos os povos da terra, tomaram aquela terra para si, como era a promessa de Deus. Viveram muito tempo ali felizes naquela terra que Deus tinha trazido. Olha, em nenhum povo da história você já ouviu falar que ele saiu inteiro de um lugar e foi para outro para morar numa outra terra que ele agora vai ser dele aquela terra, né? Alguma vez você já ouviu isso na história? Não, isso só acontece com Israel. Foi a intervenção de Deus que fez um povo inteiro, né? Por isso se chama Êxodo, né? Aquele livro, né? Eles tiveram um êxodo, ou seja, uma saída, uma passagem ali de um país para o outro. E formaram uma nação. E Deus sempre com o cuidado deles lá. Imagina esse povo que viu tudo isso, né? Os seus descendentes, agora esquecerem totalmente de Deus, dos seus preceitos de amor e de cuidado com o próximo, de respeito ao próximo, e está cometendo tudo isso aqui. Então, e Deus chamando através dos profetas e falando para eles: cuidado, isso vai levar vocês para caminhos destrutivos, e eles não queriam saber de jeito nenhum. E aí Deus então começa a chamá-los como uma nação infiel, porque para eles, né, uma mulher adúltera era um pecado, né? Um pecado, né, para os religiosos lá da época. Pois é, eles eram os piores adúlteros ali em relação a Deus e eles não enxergavam isso porque havia escamas nos seus olhos, né? Continuando aqui, em Oséias 4:6 tem um versículo muito bonito, assim, é muito conhecido e que nós entendemos que Deus queria ensiná-los, né? E o porquê que tudo aquilo estava acontecendo para eles. Então diz assim, ó, em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, muitas vezes, nós não temos conhecimento da palavra de Deus, do que Deus tem para nós, das promessas que Ele tem para nós, dos ensinamentos, da sabedoria dele falando para você como deve agir, como deve decidir em cada situação da sua vida. Nos falta o conhecimento, o desejo de buscar mais o que Deus tem a nos falar. Porque Ele sim, que criou todas as coisas, que nos criou e que tem o melhor para nós, Ele sabe quais são os caminhos melhores para nós tomarmos. E se nós temos uma pessoa que tem maior informação sobre aquilo que nós desejamos, nós vamos atrás para buscar esse conhecimento. Não é assim? Quando nós queremos saber sobre determinado assunto, a gente assiste uma palestra, a gente lê um livro sobre aquele assunto, porque a pessoa que sabe mais do que nós vai poder nos transmitir conhecimento. A mesma coisa que a palavra. A palavra é Deus que tem todo o conhecimento do mundo, querendo nos passar esse conhecimento tão bom sobre todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes nos falta o conhecimento porque a gente nem sequer quer esse conhecimento. Depois em Oséias 6, no versículo 6, diz assim, ó. Pois, é um outro versículo também muito conhecido. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Por quê? O que acontecia aqui? O povo queria mais ficar fazendo aqueles sacrifícios, levava ovelha, levava boi, levava cabritos, para fazer oferendas ali para Deus, mas ao mesmo tempo eles faziam oferenda para Baal, eles matavam pessoas, crianças, eles faziam ofertas de cultos de prostituição. Então, assim, eles estavam totalmente perdidos, né? Ao mesmo tempo que eles iam lá e falavam, não, a gente adora Deus. Adora nada, porque Deus não quer sacrifício, Deus não quer os holocaustos, Deus quer misericórdia, Deus quer conhecimento de Deus, Deus quer uma relação nossa com Ele. Então era isso que ele estava tentando ensinar aqui para eles. Não adianta nada vocês fazerem todo esse ritual religioso e o coração de vocês está totalmente longe de mim. Porque o que importa aqui é a verdade, é o amor de Deus, é o ensinamento para que eles mudassem de vida. Então, temos que tomar cuidado para não sermos superficiais e não estarmos só tendo uma, como diz, religião, ou ir a um culto, ou assistir um culto pela internet, falar assim, não, eu já assisti o culto essa semana. Tá, mas você
não está seguindo aquilo, não está seguindo a palavra de Deus. Muitas vezes tem pessoas que assistem o culto, vamos supor, pela internet, e aplica aquilo na vida e vive aquilo, e vive a palavra de Deus, amém, Deus te abençoe por isso. Agora tem pessoas que fazem meio que por obrigação, porque todo mundo faz, vai na igreja porque é um clubinho social, porque você encontra com pessoas ali que você gosta, dali você sai para jantar, para comer uma pizza. Vamos tomar cuidado com as nossas motivações. Por que é que nós fazemos aquilo? Por que é que nós estamos lendo a palavra? Por que é que nós estamos assistindo um culto? Por que é que nós colocamos aquele louvor? Não é uma música, é algo que tem que penetrar na nossa vida. É algo que tem que transformar a nossa vida. Então era isso que acontecia com eles aqui. Depois, nos capítulos 8, 9 e 10, fala sobre a destruição que ia haver sobre Israel, porque Deus falou, mandou vários profetas, durante esse período não tinha só Osés, tinha outros profetas, e Deus falou muito com eles, e eles não quiseram saber de voltar para Deus. Então aí Deus falou assim, bom, então vocês vão sofrer a consequência das suas escolhas. Se você escolhe um caminho, você vai andar por aquele caminho. Agora você escolhe aquele caminho, depois você não quer andar por ele, isso é contraditório. Então, Deus falou, bom, já que vocês escolheram esse caminho, então vocês vão andar por esse caminho. E aí é quando ele fala sobre o cativeiro que haveria da Assíria. Isso aqui aconteceu antes de haver a tomada daquela região pelos povos do Império Assírio, que era um império horrível, algoz, que destruía as terras onde eles passavam. Eles faziam coisas assim horríveis, né? Eles eram terroristas da época com as pessoas. Eles torturavam antes de matar. Então era um povo assim muito temido. Quando alguém falava a Síria vem vindo, o pessoal já ficava com o cabelo em pé. Então era justamente esse povo que ia levar Israel em cativeiro. E isso está lá no capítulo 11, no versículo 5. Vou ler aqui para vocês, ó. Diz assim: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Então eles estão falando, Deus está falando aqui, ó, vocês não vão voltar a ser escravos lá no Egito, não é esse o castigo que eu vou te dar. Lá era bom ainda. Vocês achavam que era ruim? Lá era ótimo. Não é para lá que vocês vão voltar, não, mas a Assíria vai vir e vai vos levar em cativeiro. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Aí aqui fala, porque recusam converter-se. Não querem voltar aos seus caminhos do errado para o certo. Converter é isso, mudar a rota, mudar a direção do errado para o certo. Eles não queriam. Então, haveria uma condição natural que viria ali, que Deus permitiria sobre a vida deles. E aí fala aqui, quer ver? Em Oséias 11, no capítulo 12, diz assim: Efraim, que era o outro nome que ele dava ali para Israel, me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Ele está querendo dizer o seguinte: só vocês é que vão em cativeiro, a tribo de Judá não vai não. Viu? Não vai ser o país inteiro, porque eles ainda estão fiéis com Deus. Vocês é que saíram fora da aliança. Então, quem vai levar vocês em cativeiro é a Síria. E Judá vai ficar lá na terra deles ainda. Só vocês é que vão. E ele está falando tudo isso aqui. Tudo isso antes de acontecer, Deus já mostrou para Oséias. E Oséias já falou para o povo e para os reis. Para o rei Jeroboão ali. Mas eles não queriam saber. Eles nem sequer deram ouvidos a essa profecia que Deus tinha trazido aqui para o profeta Oséias. Mas depois, no final do livro, ele traz as promessas de perdão, que depois deles passarem por aquele cativeiro, lá na frente, eles iriam se arrepender e Deus iria ter misericórdia deles. E isso está lá no capítulo 14, já mais no final do livro, né, no último capítulo. Eu vou ler para vocês 2 versículos, para vocês entenderem, o 1 e o 4. Diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as nossas quedas, elas acontecem pelos nossos pecados. Sabe o que significa a palavra pecado? Significa erro, tá? Então pecado é um erro. Então nós temos caído pelos nossos erros, por nós estarmos fazendo algo que não era exatamente aquilo que era o melhor para nós, que não era exatamente aquilo que Deus imaginou para te fazer feliz. Então isso é um pecado. Nós estamos indo contra algo, estamos errando no alvo que nós deveríamos acertar. E depois o versículo 4 diz assim, a promessa de restauração: curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartará deles. Então veja, Deus
Ele primeiro fala com Israel, Israel não quer saber. Depois ele fala o que vai acontecer, porque eles têm que sofrer as consequências ali das suas escolhas. E depois, Deus é tão misericordioso que ele fala: quando eles se arrependerem, eu vou os tratar novamente como minha noiva, né, como meu povo, e vou trazê-los de volta, vou ter um relacionamento novamente com eles. E aí ele fala essa promessa aqui para Israel. Então, fica aqui o resumo, bem assim por cima do livro de Oséias, mas para você entender o esqueletinho dele, o contexto, e depois você estude bem esse livro. E esse livro tem muitos ensinamentos para nós. Porque muitas vezes a gente olha os pecados, como aqui o adultério, ou outros, como se fosse uma coisa, né? Mas muitas vezes no nosso coração a gente está adulterando contra Deus. A gente não está seguindo aquilo que Deus nos ensinou, a gente está se afastando de Deus, a gente está traindo Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Então, que isso sirva de lição para nós, para que nós sejamos uma noiva fiel e muito feliz com esse noivo que é o Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Espero que vocês tenham aproveitado. Semana que vem nós vamos falar sobre o profeta Joel. Te convido para o próximo programa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até mais, pessoal. Tchau, tchau.